Plano de Estudo Doutorado 3, História do Teatro, semana 1. História do teatro. Tendo sua origem no século IV a.C., surgiu na Grécia, com uma proposta, de trazer as festas dionisíacas em voga, ou seja, o deus do vinho, considerado o deus da fertilidade. O que eram esses rituais dionisíacos? Na verdade, eram festas voltadas, por meio de rituais sagrados, procissões, recitais, e também esses recitais eles tinham uma duração longa, dias, semanas, tudo isso para contemplar o deus do vinho, o deus da fertilidade, tá? Na verdade, essa era uma ação que foi titulada pelo primeiro ator, Tespes. Foi ele quem iniciou, deu o grande início a essa jornada teatral, dramática, naquele período. Então, o que acontecia? Nós tínhamos a questão entre paralelos sociais e culturais, o chamado sociocultural. O teatro não era apenas para divertimento, o teatro também era para informar acontecimentos daquele período. Nós não tínhamos jornais impressos, então nós tínhamos o teatro como uma linguagem verbal ou uma linguagem não verbal também, ou seja, pela oralidade e pelo corpo, pela expressão. O teatro ele era representado de fato, nos teatros, grandes teatros. Esses teatros nós temos aqui uma imagem que vai representar, onde tem aqui a arquibancada, nós temos o centro, onde ficavam os atores principais e os outros espaços onde eles se preparavam também. O teatro na antiguidade tinha uma crença diferente de um outro período. Eles acreditavam na questão dos deuses, na força da natureza, na relação entre o homem e o universo. E era representado também por meio de cantos, danças, e encenações das histórias dos deuses. Ou seja, nesse período ainda se tinha uma religião politeísta, tá? O teatro na Idade Média ele vai se configurar como uma intensa atividade católica. Nesse período foi proibido a representação de peças teatrais e espetáculos em praças públicas. Aqui surgem as comédias bufas, ou seja, elas ironizavam e criticavam o comportamento da sociedade em seu dia a dia. Aqui surgiram companhias de teatro que iam de cidade em cidade fazer as suas representações dos seus espetáculos teatrais. E o romantismo no teatro ele vai surgir entre os séculos XVIII e XIX, entre as revoluções. Bom, aqui se dá a ascensão da burguesia. E o teatro ele vai sofrer todas essas influências das revoluções, E tem aqui a substituição da tragédia e da comédia pelo drama. Ou seja, esses temas de tragédia e comédia não atraíam muito a burguesia nesse período. E o foco no teatro, o objetivo teatral aqui, era um foco mais individual, ou seja, ele não mais é um fator social, Aqui ele passa a ser apenas para divertir as pessoas. Vai se concentrar no ser humano, ou seja, abordar as suas emoções, tá? E aqui eram debatidos temas como fraternidade, liberdade e a igualdade entre esses lemas desse período. Essa é a diferença entre os outros períodos do teatro. E o realismo e o naturalismo no teatro, ele vai até o século XVIII, onde era frequentado pelo povo da classe média alta. Ou seja, esse período de aproximação da burguesia ao teatro trouxe para os palcos uma representação fiel do que era a sociedade daquele período. Ou seja, era representado temas de uma vida social financeiramente, digamos assim, elevada, com os temas de casamento, dinheiro e entre outros. Aqui, nessas representações, nós tínhamos as pessoas mais próximas à burguesia, as pessoas da alta classe, da alta sociedade. Já o teatro no século XX, ele vai ser um instrumento de discussão e crítica da sociedade. Então, ele é reverenciado de uma maneira muito mais ampla
que o teatro na Antiguidade, o teatro na Idade Média e o teatro no Romantismo. Aqui nós vamos ter a ilustração de temas de uma realidade social nua e crua, ou seja, críticas às políticas da sociedade. Nós vamos ter o chamado teatro político. Temos aqui o nome de Augusto Boal, né, que foi a pessoa quem criou o teatro do oprimido, ou seja, a opressão na sociedade ela foi colocada como um fator principal de discussão nessa linguagem. E o teatro contemporâneo, né, o hoje, o agora, do século XXI, ele trabalha mais com todas as linguagens juntas, a ópera, o teatro de bonecos, o musical, né? E tudo isso é feito em espaços alternativos, né? Não mais dentro de um espaço fechado do teatro, em ruas, prédios, aeroportos, tudo isso é uma forma de se expressar, né, na teatralidade, na dramaticidade do século XXI. Então, Augusto Boal é um dos principais representantes que trouxe essa linguagem para a sociedade de volta, né? Retirou da burguesia e trouxe para a classe média baixa, para fazer com que a sociedade entenda que nós somos um, né? Todos nós temos os mesmos valores, independente de questões sociais, tá bom? Então, é isso um pouco sobre a história do teatro e essa linha histórica também. E já dizia Augusto Boal, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Façam as atividades e qualquer dúvida estou à disposição.